Assista agora Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha pelo canal 20 da NET TV a cabo, também pode nos acompanhar pelo tvlitoralsul.com e ainda, a partir dessa semana, estamos no canal aberto, na TV aberto, canal 19, e você pode nos ver em toda a região sul. Este programa é uma iniciativa do Sindiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região, e também do Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a greve que aconteceu mais uma vez no Hospital São Marcos de Nova Veneza. Amanhã começou com paralisação na unidade por conta de atraso no pagamento de salários. Também vamos falar sobre a eleição do Sindicato dos Bancários. Está já aberto o edital para inscrições e as chapas têm 30 dias para levarem toda a documentação. Também vai ser assunto aqui a revisão de perícias que o INSS está fazendo. Muitas pessoas já foram chamadas, cerca de 200 mil devem ser chamadas nesta nova etapa. E ainda vamos falar também sobre o Dia da Mulher. Uma psicóloga conversa hoje com a gente sobre as relações de trabalho, como a mulher está no mercado de trabalho e, claro, como ela se observa e ela se cuida também. Tudo isso a partir de agora, até às 7 da noite, o Jornal do Trabalhador já está no ar. Jornal do Trabalhador. Nessa quinta-feira, dia 8 de março, é Dia Internacional da Mulher, e você que nos assiste com certeza já viu alguma coisa no comércio, na mídia, já viu alguma coisa pertinho da sua casa, no seu ambiente de trabalho, falando sobre o Dia da Mulher. E claro que a gente não poderia deixar de falar desse assunto também, principalmente porque temos muitas trabalhadoras aqui na nossa região e muitas delas nos acompanham. E para bater um papo conosco a respeito do Dia da Mulher, sobre ser mulher aqui na nossa região, nesse contexto todo, a gente recebe aqui a psicóloga Ananda Figueiredo. Ananda, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Carol, boa noite, muito obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos conversar sobre, então. Parece um pouco clichê quando a gente fala, né, o Dia Internacional da Mulher, o ser mulher. Tem gente que gosta muito do assunto, tem gente que espera, né, por essa data, mas tem gente que diz, poxa vida, falar de mulher de novo, esse assunto de novo. Mas é uma coisa, é um assunto que a gente precisa sempre estar em conversa e que a gente ainda tem muito que evoluir, né, Ananda? Então, eu digo que é interessante porque é como se o assunto não fosse apropriado em nenhuma outra época do ano, né? Na Semana da Mulher, nós temos vários convites, assim, para participar de vários momentos. E é claro que é importante, sim, né? Que bom que nós falamos, ao menos nesse momento. Porque a gente sabe que não só aqui na região, mas nós temos uma característica que é local, é estadual, é nacional e ainda é no mundo, em alguns lugares ainda é pior, mas a realidade, né, a vivência da mulher é diferente e geralmente mais difícil, né, inferiorizada na sociedade se comparada à do homem. E Ananda, a gente parece que evoluiu em muitas coisas, né? A gente está numa geração um pouco diferente, às vezes um pouco mente mais aberta, parece assim que as coisas estão melhorando. Mas, por outro lado, às vezes a gente se depara com alguma situação, com alguma notícia, né? Às vezes partindo da gente, às vezes na mídia nacional, que a gente pensa, meu Deus, ainda acontecem coisas como essa no dia de hoje, como que acontece uma coisa dessa? E parece, assim, às vezes muito absurdo. Mas, às vezes, o que soa absurdo para mim, às vezes é uma rotina, é algo que, infelizmente, apesar de não ser legal, é comum para uma mulher em alguma parte do Brasil, né? Carol, eu me preocupo um pouco mais com aquilo que não nos choca, com aquilo que não nos parece absurdo, né? Nós temos uma tendência a criar essa diferença entre eu e os outros, né? Os outros estão sempre muito distantes de mim e aí aquilo que acontece com o outro é muito absurdo. Mas acontecem coisas conosco, aqui nesse eu, né? Naquilo que eu coloco dentro que eu identifico como eu e como meu, né? Que não me chocam. E são com essas coisas que eu me preocupo, porque é justamente porque a gente naturaliza que elas acontecem. É verdade. E, Ananda, falar sobre o Dia da Mulher, a gente busca muito, né? O público feminino, a gente conversa com as mulheres nessa época, a gente leva uma lembrança, leva um lembrete, muitas vezes, né? Sobre essa data, sobre essas relações, mas também é importante a gente falar sobre isso com os homens, com as crianças, com os adolescentes, porque a gente poderia criar uma educação de uma forma mais fácil com relação a coisas simples, né?
é que tudo aquilo que a gente faz hoje, né, é sinal, é reflexo, é resultado de uma educação que nós recebemos, e não é a educação escolar somente, ou somente a educação dos pais, né? Mas toda a vivência que nós temos em sociedade. Nós somos educados o tempo todo, né? Nós estamos aqui sentadas de pernas cruzadas, nós duas, porque nós somos educadas para sentar de pernas cruzadas. E muito provavelmente, não sei tu, mas eu, pelo menos, não tive uma aula para me sentar de pernas cruzadas. Eu fui observando e repetindo esse comportamento. Então, se nós conseguirmos, sim, né, o ideal, o mundo perfeito, eu brinco com os meus alunos, né? Aquele mundo cor-de-rosa que tem um arco-íris ao fundo, né? Seria então uma sociedade em que nós educamos a todo momento as mulheres, mas as crianças, os homens, enfim, os idosos, né? Todas as estruturas da nossa sociedade para viver de um jeito mais igualitário, para olhar para essa mulher como um ser, não só como uma mãe, não só como uma profissional, enfim, para além do seu papel, mas na existência em si. Ananda, muito a gente vê ainda nos dias de hoje discussões e contradições a respeito desse tema, né? Porque às vezes a mulher quer igualdade, às vezes a mulher não quer, às vezes a mulher quer se colocar num papel, determinado papel na sociedade, às vezes ela não quer. E às vezes as próprias mulheres querem coisas diferentes. Né? E como é que a gente avalia o que deve ser, o que não deve ser? Tem uma linha para seguir, não tem? Porque às vezes é meio contraditório para as próprias mulheres e às vezes eu fico pensando que os homens também não conseguem muitas vezes se colocar no lugar, num papel, num contexto como esse, né? Muito bacana essa tua fala, Carol. Eu estava conversando sobre isso numa outra entrevista mais cedo, inclusive. Parece que as mulheres elas têm uma obrigação de entrar em acordo, né? A gente não espera isso dos homens. Um pode gostar do futebol e o outro gostar de tênis, né? Eles podem escolher as profissões que quiserem, mas as mulheres elas precisam entrar no acordo. Tá, vocês querem igualdade? Vocês não querem? Vocês querem ficar em casa? Vocês não querem, né? E no fundo, e aí falando como psicóloga, mas falando como mulher também, no fundo o que se espera é só que a mulher possa escolher. Que ela possa, inclusive, escolher se ela quer fazer parte desses movimentos sociais que reivindicam um lugar da mulher na sociedade, seja ele qual for, na configuração que for, ou se ela quer ficar em casa, ser mãe, cuidar da casa, né? Não há uma única maneira a ser seguida, né? Não tem esse roteiro de como ser uma mulher bem-sucedida no século XXI, né? Uma mulher de sucesso. A mulher pode ter sucesso, ser bem-sucedida onde ela escolher, desde que nós, enquanto sociedade, a acolhemos. E aí, uma visão minha e que eu defendo também, né? Eu, particularmente, não quero ser igual ao homem, não espero que as mulheres sejam iguais aos homens. Eu acho bem legal ser mulher, inclusive. Eu só queria que nós tivéssemos todas, né, nós mulheres trabalhadoras e mulheres não trabalhadoras, ou mulheres com trabalhos não remunerados, né, que elas tenham a igualdade de direitos, que elas tenham os mesmos direitos, inclusive de não entrar no acordo. Verdade. E Ananda, quando você falou dessa questão de a mulher escolher se ela quer trabalhar fora ou se ela quer trabalhar em casa, né, porque o trabalho de casa muitas vezes... Para mim, eu acho ele muito mais difícil do que a minha profissão, por exemplo. É uma coisa que eu prefiro trabalhar em 2 empregos na rua do que trabalhar 2 vezes em casa. É uma questão minha, pessoal isso, né? Mas às vezes as mulheres que optam por ser mães, por ficar em casa, cuidar da casa, dos filhos, do marido, elas hoje são julgadas pelas próprias mulheres, né? E era uma situação que, em tempos atrás, a mulher que quisesse trabalhar fora era vista com maus olhos. Hoje a mulher não, ela optou por aquilo ali, ela tem condições de poder ficar em casa, de criar seus filhos, ela não precisa trabalhar fora, ela opta por aquilo ali e às vezes as próprias mulheres pensam, tá, por que a fulana não trabalha fora? Por que a fulana fica em casa? Né? Às vezes, não sabe fazer outra coisa. E é questão de escolha mesmo, né, Ananda? Então, primeiro, que me parece importante a gente dizer, uma reflexão que eu faço bastante no consultório também, Carol, que é interessante porque o trabalho da mulher na sua própria casa, esse trabalho de cuidar dos filhos ou esse trabalho de cuidar da casa em si, tendo filhos ou não, né? Ele é visto como um não trabalho pela maior parte da sociedade, né? Mas aí a reflexão que eu faço é, se essa mesma mulher fizer exatamente as mesmas coisas, se ela cuidar da casa ou se ela cuidar dos filhos no vizinho, aí é trabalho, aí ela recebe para isso, daí ela é bem vista socialmente, né? Exatamente as mesmas funções, seja lavar a louça ou dar comida para a criança. Ela pode ser babá ou ela pode ser doméstica. Na casa dela isso não é trabalho. Então já é uma reflexão que a gente precisa fazer, me parece. Agora, com relação a esse julgamento, inclusive dentro, né, do espaço, né, das mulheres, inclusive entre as mulheres, me parece que aí a gente fala da questão da rivalidade feminina, né? Nós somos também educadas para olhar para outra e sempre nos colocarmos ou como acima ou como abaixo dessa outra. Então, eu rivalizo a todo tempo com a outra. E eu
costumo dizer que isso vem, na verdade, de um processo histórico, né? Por muito tempo, tu falaste muito bem, Carol, por muito tempo a mulher apareceu em sociedade apenas como esposa. Então, ela era a esposa do fulano. A identidade dela não estava colocada socialmente. Inclusive, nós éramos, eu não tive esse prazer ou desprazer, julguem como quiser, mas muitas meninas ainda são hoje apresentadas à sociedade num baile de debutantes, né? Qual é o objetivo de um baile de debutantes, se não justamente dizer, minha filha já pode casar, ao menos historicamente era isso. Então, o lugar da mulher estava circunscrito a esse papel de segunda. Logo, se a única forma de eu existir em sociedade é através do casamento, eu vou lutar por esse casamento a todo custo. E aí sim eu preciso rivalizar com a outra mulher. Então, nesse momento histórico, é importantíssimo que eu esteja me defendendo e defendendo aquilo que eu considero importante contra a outra, porque a outra é uma ameaça. Mas hoje, efetivamente, que ameaça nós oferecemos umas às outras? Se quando a gente fala de números, de estatísticas, inclusive, todas nós estamos sobre as mesmas ameaças e elas não vêm da mulher, né? Então, me parece que, sobretudo, o que a gente precisa é refletir sobre essas verdades, esses comportamentos que a gente sai reproduzindo. E, Ananda, dentro disso que a gente é só o começo da nossa conversa ainda, me parece que a questão da informação ela é muito importante. Né? Porque às vezes a mulher não sabe, não tem determinada opinião sobre tal coisa, porque nunca ouviu, nunca leu nada a respeito, ela não sabe se é certo ou errado ela tomar essa ou aquela decisão, porque às vezes ela não está embasada, às vezes ela não tem algum exemplo, às vezes ela não consegue se espelhar em uma outra situação. E essa questão de conhecer, né, o contexto e se conhecer é muito importante para que a gente tome as próprias decisões, né, Nanda? Isso não só a mulher, né? Nós fazemos isso com a criança, por exemplo. Nós vamos ensinando para ela que esse é um braço e ela tem controle sobre, e que com o braço ela pode acessar esse microfone, essa poltrona. Então, nós vamos apresentando para a criança a própria existência e vamos apresentando também o mundo para ela, né? Mas, quando a gente cresce, a gente deixa de exercitar essa mesma prática. Então, eu paro de olhar para quem eu efetivamente sou e paro de olhar e buscar essas identificações e referências no mundo. Em parte porque eu não fui ensinada a fazer isso, e em parte porque, como mulher, nós temos, infelizmente, ainda poucas mulheres referências na sociedade, né? Então, a gente pode pensar em determinadas áreas, né, são bastante masculinizadas. Eu estava hoje conversando virtualmente a esse respeito, né? Por exemplo, uma mulher que não denuncia uma situação de violência, veja bem, ela sofreu violência em casa por um homem, e aí ela vai até uma delegacia, quem a atende é um homem. Ela vai até o fórum, quem a atende é um homem. Então, eu já venho de uma situação de violência com um homem e preciso ir buscar ajuda com um homem, que já vem de um medo, enfim. Então, a gente precisa efetivamente desenvolver meninas para que ocupem papéis de referência na sociedade, e aí sim eu consigo me identificar. Falando, puxando esse gancho, né, da referência, né, a gente pode falar um pouquinho também sobre os ambientes e as relações de trabalho. Né? Historicamente, a gente vê que a situação está melhorando, digamos assim. Né? A mulher já teve uma disparidade salarial muito maior do que os homens, a mulher já não pôde ocupar diversos cargos de chefia ou em alguns momentos não foi respeitada quando estava nesse posto. Hoje a gente percebe que a situação está ficando menos preocupante ou um pouquinho mais branda, mas ainda existe muito isso, né? E eu não sei como que você, psicóloga, né, vê essa diferença, essa distinção toda ainda na sociedade, porque às vezes uma mulher que exerce a mesma função do homem, ela ganha 30%, 40% menos do que esse homem, e até hoje a gente não sabe por quê, né, Nanda? Porque ela nasceu mulher, olha só, né, coitada, ela nasceu mulher. Um azar do destino. Um azar, XY ou XX ela não foi beneficiada. Mas, sim, isso ainda acontece com bastante frequência e quando a gente fala, parece que é algo muito distante, né? Nós falávamos lá no começo da questão do regional, do estadual, do nacional, e aí parece, não, imagina, isso acontece no norte, no nordeste do país, aqui não acontece. Mas Santa Catarina é o terceiro estado no ranking nacional de desigualdade salarial. Então, dentre todos os estados, nós ocupamos o terceiro lugar. Isso é bastante coisa, né? Na nossa região, estatisticamente, né, sem olhar especificamente para determinadas áreas, mas olhando em números gerais, nós temos mulheres que recebem ainda, na maior parte dos cargos, 25% a menos que os homens. E quando nós vamos para os cargos de liderança, as mulheres recebem 35% a menos do que os homens, em média. Por quê? Porque se olha, eu já trabalhei, né, dentro de empresas também, então trago um pouco dessa realidade, né?
porque talvez ainda as lideranças maiores, historicamente, né, os homens foram ensinados que eles podem ser líderes, então eles alcançam a posição de liderança ainda mais jovens do que as mulheres. E aí esses homens se amedrontam com a possibilidade, talvez, de essa mulher engravidar e ter que ficar fora, como se o papel de mãe fosse apenas dela, o papel de educar as crianças fosse apenas da mãe, né? Ou talvez por cuidar dos filhos, porque se a mulher tem filhos, é ela quem vai levar o filho no médico. Então, a questão do trabalho, da disparidade salarial e da desigualdade no ambiente de trabalho, ela está relacionada com a forma que a mulher é vista para além do trabalho, como a cuidadora do lar, como a responsável pela família. E isso não é um problema, a mulher pode escolher fazer tudo isso, mas pode ser que não seja ela. Ou as tarefas podem estar bem divididas dentro da casa, né? E perfeito. numa entrevista de trabalho, por exemplo, Ananda, a gente já tem que dizer lá se tem filhos ou não. E isso é algo complicado, né? Eu não sei, sinceramente, legalmente, como que isso é tratado, mas eu sei que as pessoas perguntam, na entrevista pergunta se não estiver no seu currículo, e realmente as pessoas pensam, não, ela tem filho, ou não, ela ainda é jovem, mas ela casou agora, ela pode querer ter esse filho daqui a pouco, e isso a gente sabe que na prática ele é levado muito em consideração também, né? A mulher está sempre sendo questionada, né? Então, se ela casa, opa, ela casou, ela pode ter filhos. Se ela não casa, por que será que ela não casou? Ela pode engravidar de um qualquer, e isso pode ser um problema ainda maior. Mas para os trabalhadores que estão nos ouvindo, né, perguntem-se, trabalhadores homens, se vocês em algum momento já tiveram que responder para o entrevistador se vocês têm filhos, né? Eu, particularmente, não costumo visualizar isso, vivenciar essas situações. O filho é da mulher, por alguma razão que a gente não consegue descobrir. E as relações no ambiente de trabalho entre homens e mulheres, a gente está melhorando, não só a questão da disparidade social que a gente falou um pouquinho, mas essa questão de tratar, sabe, de tratamento, do respeito, muitas vezes, porque infelizmente casos de assédio no trabalho, assédio moral, assédio sexual também, eles ainda são vistos, né? E a gente ouve, a gente lê, a gente conversa com alguém que passou por uma situação, ainda que não denunciado, ainda que não tenha ido parar na justiça, eu tenho certeza que a mulher que nos assiste, um homem talvez, já tenha visto ou conhece alguém em uma situação como essa, né? Eram dessas situações que eu me referia, Carol, quando eu falava da banalização que acontece ao nosso redor e para nós não parece problemática, né? Saiu uma pesquisa no final do ano passado de um instituto que pesquisa apenas jovens. Então, o público de pesquisa é até 30 anos, exclusivamente. Eles fizeram uma pesquisa com mulheres de até 30 anos, mulheres que estão no mercado de trabalho formal, e chegaram ao resultado de que 2 a cada 3 mulheres de até 30 anos já foram assediadas no ambiente de trabalho. Nessa mesma pesquisa, né, apenas 1 de cada 3 identificava aquelas situações que ela tinha passado como assédio. Então, na narrativa, na pesquisa, você diz se sofreu assédio ou não, mas você diz quais foram as situações que foram relacionadas a sexo. Muitas mulheres tinham descrições de situações vividas, mas não acreditavam que aquilo era um assédio, porque nós naturalizamos esse comportamento. Então, a mulher no trabalho, ela pode ser elogiada por ser bonita, e isso pode ser, inclusive, um mecanismo de aproximação, né? Ou então eu posso olhar para a mulher como, bem, ela foi promovida, deve ser porque ela é jovem e bonita, né? Então, tem uma série de aspectos que estão relacionados à nossa formação social, que invadem o ambiente organizacional e que fazem com que nós tratemos a mulher, inclusive nós mulheres, de uma forma diferente. E às vezes esse tipo de constrangimento, de assédio, ele acontece com a mulher para alguém com cargo de chefia. Mas às vezes não, às vezes é o colega de trabalho, a pessoa que divide a mesma sala, que divide o mesmo ambiente, e muitas vezes, se não na maioria, a mulher se sente constrangida a fazer aquela denúncia, a dizer, olha, eu não estou gostando, isso não está certo, e às vezes até com medo de perder o próprio trabalho, né? A ameaça, né? Como nós temos, ainda que não numa posição organizacional do homem acima da mulher, mas socialmente nós temos esse parâmetro de que o homem está acima da mulher, mesmo que não numa relação de trabalho, sempre que tem alguém acima de mim, esse alguém está em posição de me ameaçar, tem condições de me ameaçar. Então, mesmo que na organização nós estejamos nos mesmos cargos, esse homem também me oferece uma ameaça. Então, é difícil entrar em confronto com ele. E isso aparece muito no consultório. As mulheres se calam. E aí, por se calarem, quando descobertas as situações, elas também são julgadas. E também por mulheres. Olha, você sofreu todo esse tempo de assédio e nunca denunciou? Veja bem, que absurdo. Por que você não denunciou? Provavelmente você estava gostando. Esse é o julgamento que nós todos fazemos. Então, se ela fala, ela perde. E se ela não fala, ela também perde.
E aí, ouvindo tudo isso que você fala, né, Ananda, a gente percebe o quanto é importante a mulher se autoavaliar, a mulher às vezes ter um acompanhamento com um psicólogo, com alguém que vai ouvi-la, vai identificar às vezes a pessoa não tem condições ou não consegue, não teve a chance de chegar no psicólogo, mas às vezes discutiu e conversou, dividiu aquela situação com outra pessoa que vai ajudá-la. E isso é muito importante, porque às vezes ela não se vê naquela situação e ela está naquela situação, numa situação grave, numa situação séria que pode ficar pior até, né? De sofrimento, né? Toda situação que gera sofrimento é uma situação que precisa ser avaliada e possivelmente modificada. Então, obviamente, no psicólogo, né, a gente consegue fazer, com acompanhamento psicoterapêutico, nós conseguimos fazer esse manejo. Mas não é só nesse espaço, né? É importante a gente dizer isso. Aqui em Criciúma estão periodicamente acontecendo rodas de conversa de mulheres. Eu organizei, tive o privilégio de organizar uma agora no dia 23. Nós tínhamos 50 mulheres conversando sobre a relação consigo mesma, assim, né? Essa descoberta de si, como tu tinhas falado, né? Agora, na semana que vem, nós vamos ter uma outra roda de conversa no mesmo formato. Então, e elas são gratuitas. Então, não há um problema, né? Não é só uma limitação financeira. Sim. E a gente sabe que o homem também, na maior parte das famílias, ele tem o controle financeiro. Então, não é só uma questão financeira, existem espaços gratuitos para se discutir. E, em último caso, se você não consegue chegar a esse espaço, a internet nos possibilita fazer essa discussão, ou as suas referências na própria comunidade, no seu bairro, certamente vai ter uma mulher na igreja, enfim, que pode lhe acolher e orientar. Com certeza. E, Ananda, é muito importante, né, que a gente discuta situações como essa, discuta o papel da mulher na sociedade, no dia a dia, mas também o quanto essa mulher se observa, se enxerga, se preocupa consigo mesma. Porque, às vezes, historicamente, culturalmente, a mulher se preocupa com todo mundo, a mulher, ela cuida da casa e parece assim, toda a vida a gente fala a mesma coisa, né? Ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela trabalha fora, ela busca na creche, ela leva no médico e no final de semana ela não descansa, ela vai fazer mais alguma coisa que não deu para fazer durante a semana e parece que isso é muito comum, muito clichê. Mas a mulher, muitas vezes, ela esquece de cuidar da saúde física e da saúde emocional também. E por esse motivo, às vezes, ela pode, quando ficou já na idade adulta, os filhos casaram, a casa ficou vazia, ela se viu numa situação que ela não sabe mais o que fazer, ela perdeu a referência de quem ela é, né? Porque ela viveu somente dos papéis sociais, né? Eu costumo fazer uma analogia que talvez nos ajude a pensar, né? É como se eu tivesse uma roupa de mãe, e eu visto ela uma parte do dia. Aí eu tenho uma roupa de esposa e eu visto essa roupa de esposa na outra parte do dia. Eu tenho uma roupa enfim, de vizinha, eu posso ter uma roupa de religiosa, né, de alguém que vai à igreja, pensando nos papéis sociais. Mas quando eu chego em casa, eu tiro todas as roupas e eu tomo banho. E é a hora que eu me higienizo, que eu cuido desse corpo físico que está aqui. Quando nós falamos de papéis sociais, o mesmo poderia acontecer. Então, eu tenho várias roupinhas, mas em algum momento eu preciso tirar todas essas roupas e olhar para a mulher que está por baixo desses papéis sociais. E, em geral, é isso que não acontece. Então, esse sofrimento, ele pode acontecer compulsoriamente com a saída dos filhos, ou ele pode acontecer com a perda de um ente querido, ou pode acontecer sem nenhum gatilho externo, mas num ponto em que o corpo realmente já está tão sofrido em detrimento, né, dessa vivência de priorizar o outro e não a si, que ele adoece. E se não adoece o corpo físico, adoece mentalmente, psicologicamente. Então, nós temos um número crescente de mulheres entrando em episódios depressivos, em transtornos depressivos, justamente por uma ausência de cuidado. E aí é interessante acrescentar que se fala muito que a mulher cuida mais da saúde do que o homem, né? Mas de qual saúde que ela está cuidando, afinal de contas, né? Outubro rosa, né? Bacana, ela faz exame de sangue, ela vai ao ginecologista, mas quando é que ela escuta e cuida, faz a manutenção da sua saúde mental? Verdade. A gente está conversando aqui com a psicóloga Ananda Figueiredo, a gente está falando sobre as relações, o dia a dia da mulher, sobre ambientes de trabalho e, claro, sobre esse papel de ser mulher, que às vezes é tão simples, às vezes tão complexo e contraditório também. A gente vai continuar o nosso bate-papo aqui com ela, lembrando que você pode nos assistir na tvlitoralsul.com no mundo todo, pode nos assistir também no canal 20 da NET TV a cabo para Criciúma e também no canal 19 para toda a região. A gente tem um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo por aqui. É rapidinho, então não saia daí. Jornal do Trabalhador. A igualdade nos une, o sindicato nos fortalece.
O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sindiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, Seu José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então, eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela. Então, eu queria agradecer vocês. Então, por isso que eu estou aqui agradecendo. E eu faço de tudo para... Assim, eu não sei como explicar, mas eu estou torcendo muito para a Copa da Vida. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigada por tudo mesmo. Jornal do Trabalhador. Olá, estamos de volta. Esse é o Jornal do Trabalhador, uma iniciativa do Sindiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região, e também do Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Você que quer conversar conosco, quer mandar uma sugestão de pauta, quer interagir com o programa, é só mandar seu contato ao longo da semana, no dia de hoje também, ali pelos canais que vão aparecer na sua tela, o nosso e-mail, o telefone aqui da TV ou ainda no nosso WhatsApp. A gente vai ter o maior prazer de ouvir a sua sugestão, de falar sobre o seu assunto aqui no Jornal do Trabalhador. Estamos conversando hoje com a psicóloga Nanda Figueiredo a respeito do Dia Internacional da Mulher. Já falamos um pouquinho de tudo, né, Nanda? Mas a conversa acho que tem que ser essa mesmo, de falar um pouquinho de tudo para conseguir, no máximo, né, a gente alcançar o máximo de mulheres possíveis um dia como esse, né? Que se nós conseguirmos isso já é muito útil, na verdade, né? Já nos é muito válido, né, Carol? Não precisa, né? Não necessariamente nós vamos precisar aprofundar aqui ou em qualquer outro cenário esses temas, mas a questão talvez seja deixar uma reflexão, um incômodo, um desconforto nisso que está naturalizado, e aí depois nós temos fontes de informação, né? Que bom. Ananda, a gente tem muitos casos ainda, infelizmente, de violência. E amanhã, até para quem nos assiste, aqui em Criciúma, na quinta-feira, dia 8, Dia da Mulher, a gente vai ter uma ação na Praça Nereu Ramos com a Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social, o CRAS, a gente vai ter a Polícia Militar, a Polícia Civil e a OAB. E terão, Ananda, algumas palestras ao longo do dia falando sobre violência, principalmente. E a violência é algo que ainda está muito presente na sociedade e ela não escolhe. Embora a gente tenha, né, aquela imagem de que a violência só acontece lá na periferia, com a mulher pobre, que é casada com um usuário de droga, mas isso não é assim. Ela acontece em várias classes sociais, com mulheres de várias idades, desde as mais novas até as mais velhas. E às vezes a gente faz de conta que não é desse jeito, né, Ananda? No Brasil, a última estatística diz que uma mulher apanha a cada 15 segundos. Uma mulher apanha a cada 15 segundos, são 4 por minuto. Nós estamos aqui há meia hora, vejam só quantas mulheres, 120 mulheres já apanharam nesse período, apenas na duração desse programa, né? Então esse é um número que nos assusta bastante. E sim, né, nós costumamos olhar aquela relação de eu e o outro, né? Eu estou aqui, mas aquilo não acontece na minha família, né? Não acontece na minha comunidade, acontece nesse outro lugar que não é privilegiado. E é interessante que nós pensemos desse jeito, porque assim a gente se defende, né? De certa forma faz sentido, imagina, isso nunca vai acontecer comigo, né?
Mas não, acontece. E aí existem casos como, por exemplo, Luísa Brunet, né? Que ainda hoje se fala, vez por outra aparece uma mulher no consultório dizendo: nossa, Luísa Brunet apanhou do marido. Ela apanhou do marido. E quantas outras Luísas Brunet não aparecem por aí? Aliás, deixam de aparecer todo o tempo, né? Mas estão em outras camadas da sociedade que não da mulher de comunidade. E às vezes, quando a gente fala de uma violência contra uma mulher de um poder aquisitivo maior, uma mulher que às vezes é conhecida na sociedade, é a mulher de um empresário, é uma mulher bem colocada socialmente falando, né, nesses termos, aí essa mulher às vezes ela tem ainda mais dificuldade de vencer a barreira e de dizer: não, eu estou sofrendo uma violência, eu preciso de ajuda, isso não é certo, porque tem toda aquela questão da vergonha também, porque a mulher sente vergonha dessa situação, embora não deveria, porque ela é vítima nessa situação, mas ela se coloca numa posição de vergonha mesmo, né? Grosso modo, Carol, o que a gente pode dizer é que são sofrimentos diferentes, na verdade, né? São perdas, são riscos diferentes. Então, uma mulher de uma classe social superior, uma mulher que está bem colocada socialmente, né? Se não encontrei um outro termo para a gente usar melhor agora, mas essa mulher, ela perde referência social, ela perde essa imagem mesmo que é construída ao longo de uma relação. Mas a mulher que é trabalhadora, uma mulher de comunidade, ela tem outras perdas. Muitas vezes, um dos aspectos da violência que aconteceu nesse ambiente familiar é a violência da dependência financeira. Então, esse homem a ameaça com isso. Você vai sobreviver como, né? Ou a violência de, veja bem, eu cuidei dos meus filhos a vida toda e agora esse homem, que é o meu agressor, diz que vai lutar pelos meus filhos na justiça, né, para ter a guarda. E essa é a expressão, né, vou lutar na justiça, que se usa em geral. E como que eu vou deixar meus filhos nessa situação? Então, são perdas, são riscos, são sofrimentos diferentes. Mas que todos eles precisam ser discutidos, precisam ser tratados e precisam ser vencidos também, né, Nanda? E precisam ser acolhidos, né, Carol? Eu gosto de pensar o que é que nós, e aí não estou falando eu como psicóloga, estou falando de nós todos mesmo, né? O que é que nós fazemos quando vemos isso acontecendo, né? Então, tem aquela frase antiga, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Talvez lá 60, 70 anos atrás isso tenha feito sentido, porque a instituição do casamento ela era soberana, né? Mas hoje em dia eu vejo uma mulher sendo agredida, não só fisicamente, de todas as formas, e qual é a minha atitude diante disso, né? Então esse julgamento que provém dessa rivalidade feminina, esse julgamento também faz com que o sofrimento dessa mulher não seja acolhido. E por que é que ela, com que estrutura, com que retaguarda, né, em cima de que ela vai conseguir fazer essa acusação, lutar por essa vida para além da agressão, se ela não tem ninguém que a acolha, ninguém que a apoie, ninguém que lhe dê retaguarda realmente, lhe dê estrutura. E às vezes essa pessoa tem dificuldade, inclusive nessa questão do acolhimento, de falar para uma mãe, para uma irmã, para uma tia, porque não se sente, né, com liberdade, não se sente à vontade para falar nesse próprio ambiente familiar, às vezes, né? Em geral, porque eu vejo muito isso no consultório, né? Em geral, porque essa mulher ouviu a vida toda e inclusive falou também em alguns momentos, né, ou se comportou dessa forma, quando aquele problema não era com ela. Então eu escuto minha mãe, minha amiga, enfim, né, minha colega, minha familiar, dizendo que a mulher que apanha é só ela denunciar e sair de casa, né, é muito fácil. Ou que a mulher que é assediada sexualmente ou é vítima de uma agressão sexual, que isso aconteceu com ela porque ela estava de minissaia, né? E agora, eu admitir que sou vítima representa também eu dizer que eu era a que me ofereci, eu era aquela que era só sair dessa relação, ou como que ela não adivinhou isso antes. Então fala muito de mim dentro desse sistema familiar, né? Nanda, como que ela não adivinhou isso antes, né? Você usou esse termo e chama bastante atenção. E às vezes a gente pensa, a gente conversa, a gente ouve, fulano e fulana casaram e um certo dia simplesmente aconteceu, ela foi agredida por ele. Isso um dia simplesmente acontece ou isso às vezes foi uma falha de observação, foi algo que hoje passou a algo verbal, amanhã passou alguma coisa um pouco mais física, né? Uma imposição mais física, mas que não resultou numa agressão, né? Com marcas, digamos assim. Isso chegou a um determinado ponto ou isso simplesmente, né, acordou e aconteceu? Eu
costumo pensar que generalizações tendem a ser burras e simplificações também, né? Então, claro, a gente está falando aqui a grosso modo, pode ser que em um determinado casal, de um dia para o outro, brote do chão a agressividade. Nunca vi isso acontecer, mas não vou dizer que não é possível. Em geral, o que acontece é progressivamente a gente vai ajustando a nossa margem, né? Então, eu tolerava até aqui, mas eu amo tanto ele é uma pessoa boa na maior parte do tempo e agora eu tolero até aqui, e até aqui, e até aqui. Em determinado momento isso vai virar uma agressão física. E aí é interessante porque a gente sempre pensa na agressão física como algo mais grave ou como o último a ser tolerado, né? Mas existem mulheres que ficam anos, décadas sendo agredidas psicologicamente ou de outras formas, e isso não é menos importante e nem menos prejudicial. Então a questão é, qual é o seu nível de tolerância, né? Quando a gente se conhece, a gente tem completa noção, ou completa não, mas uma boa noção sobre os nossos valores, a gente sabe pelo menos o que a gente não aceita. E se você não esquecer disso ao longo da relação, em nome de um amor que pode ser patológico, né? Isso provavelmente não vai acontecer. Então é bem bom, bem importante que no início da relação, vamos usar uma dica então, né, Ananda, se isso é possível. No início da relação a mulher tem que pensar, o meu limite, a minha margem, que é o termo que você usou, é esse. E, às vezes, realmente, o amor cego, como se fala, o amor patológico, que é aquele amor doente, né, para quem está nos acompanhando, isso, às vezes, muda aqueles valores, aqueles limites que a pessoa tinha. E isso é um caso muito grave, é quando ela tem que acender a luz vermelha e, independente se essa agressão foi física ou não, eu tenho que saber que é uma agressão. E a psicológica, ela é muito difícil de observar, ela é mais difícil de a gente identificar, dizer assim, estou sofrendo uma violência psicológica? É porque ela é mais sutil e ela é mais banalizada. Então, será que isso é violência? Eu não tenho certeza se isso é violência. Então, eu costumo dizer que violência é tudo aquilo que me diminui. Eu sou violentada no momento em que, de alguma forma, parece para mim que eu sou menor, que eu não sou tanto, que eu estou numa condição inferior, ou que eu sou impedida de fazer algo. Nos termos mais literais ou não, né? Então, isso sim é uma violência psicológica, mas a gente parece que tolera um pouco mais, porque socialmente, veja bem, o homem é o provedor do lar, apesar de em muitos casos ele não ser, ou pelo menos não ser o único, né? Mas ele é o provedor, então ele tem o direito de dizer o que fazer ou não. Isso é violência psicológica. Certo. E, Ananda, para quem nos acompanha, eu acho que é importante a gente deixar assim bem claro, né, de que a gente tem canais para denúncia, de que a gente tem alternativas, às vezes nos próprios ambientes de trabalho, né, conhecer a pessoa que é responsável pelo RH, tem um psicólogo na empresa, né, essa pessoa tentar conversar com esse psicólogo, trocar uma ideia, ouvir às vezes alguma sugestão, alguma pergunta, que o psicólogo gosta de pergunta, né, Ananda? Sim, gostamos bastante. Ouvir alguma pergunta que faça essa pessoa pensar e também para que os homens, né, que nos acompanham pensem bem nas relações, nas formas como estão tratando as mulheres. Às vezes a gente pensa, né, na minha mulher, né, na minha esposa, na minha mãe, na minha filha, mas também na minha colega, né, também na minha chefe, também na minha subordinada, para que se pense tudo isso e que essa nossa conversa sirva para que a gente comece um assunto, né, Ananda? Nós estamos falando aqui, por exemplo, né, do que é violência psicológica para que a mulher consiga identificar. Mas talvez nessa fala, esse homem trabalhador que nos escuta, né, que nos assiste agora, também perceba que ele em alguns momentos é violento, né? A denúncia ou a observação, ela não precisa necessariamente vir da vítima. Que bom se o agressor conseguir perceber o que faz, né? E mudar as atitudes. Mas sim, existem pessoas, mulheres ou não, mas se você se sentir à vontade apenas com mulheres, vão existir mulheres que podem acolher essa sua dificuldade. Isso pode ser no trabalho, pode ser a psicóloga do trabalho, apesar de que a gente sabe que muitas empresas ainda não têm psicólogos, né? Mas pode ser a pessoa do RH, pode ser a sua chefe, enfim. Alguém que tenha esse olhar de cuidado, esse olhar de atenção, de se preocupar com o outro. O posto de saúde pode fazer isso por nós. Nós temos as equipes de enfermagem hoje, que infelizmente ainda não são tão utilizadas, mas a enfermeira, ela está ali por uma razão e não é só para fazer a ponte entre o médico e o paciente, né? Ela estuda, ela é formada para cuidar e ter esse olhar de atenção para o paciente, nesse caso para a mulher. Mas nós temos também toda a equipe do SUAS, né, do Serviço Único de Assistência Social, então os CRAS, os CREAS, né, enfim. Existe uma equipe à disposição para que você pelo menos esclareça as suas dúvidas, né? Pelo menos aquela conversa, aquele bate-papo, dizer, olha, estou pensando isso, é por aqui, é ou não é?
né? E se por acaso você não se sentir acolhida, vai em outra, né? Cuidado para não ficar intimidada pela primeira conversa, porque ninguém tem a obrigação de saber nada, né? E nem de ser assertivo todo o tempo. Nós vamos para essas conversas com as nossas dúvidas e talvez esse profissional que está ali também tenha as dele. Mas eu fico à disposição, os meus telefones vocês podem encontrar na internet facilmente. Se quiserem ter essa conversa, ainda que virtualmente, podem me chamar e a gente esclarece. Tá certo. Então, Ananda, eu te agradeço muito pela conversa na noite de hoje. Tenho certeza que essa semana vai ser de bastante movimento e bastante ações e atividades para vocês, mas a gente agradece também e quando tiver algum evento, alguma ação que possa ser divulgada para as mulheres, estamos à disposição. Eu agradeço pelo convite também, agradeço pela atenção e pela oportunidade de discutir esses assuntos, né, num programa que é voltado para o trabalhador, porque a gente sabe também que, infelizmente, existem canais muito mais voltados para outras classes do que para os trabalhadores ainda, né? Infelizmente. Então, agradeço pela oportunidade e me convidem não para falar só sobre as mulheres, a gente pode falar sobre os homens também. Tá certo, então, já estamos combinados, então, até porque senão os homens daqui a pouco vão ficar com ciúme, pois né? Então, não parece que eu só falo porque sou mulher, né? Tá certo, então, muito obrigada. Essa é a psicóloga Ananda Figueiredo, ela conversou conosco hoje, principalmente sobre o Dia Internacional da Mulher. A gente tem um breve intervalo, na volta a gente fala sobre a greve no Hospital São Marcos de Nova Veneza e sobre também essa mudança que o INSS, a Previdência está fazendo, estão chamando muitas pessoas para voltarem ao trabalho. Eu explico isso depois do intervalo. Jornal do Trabalhador. A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sindiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, São José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela. Então eu queria agradecer vocês. Então por isso que eu estou aqui agradecendo e eu faço de tudo para... Assim, eu não sei como explicar, mas eu tô torcendo muito para a Copa da Vida. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigado por tudo mesmo. Jornal do Trabalhador. Olá, estamos de volta. Esse é o Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha no canal 20 da NET TV a cabo aqui para Criciúma. Pode também nos assistir para toda a região pelo canal 19. Um abraço para o pessoal da TV aberta que volta a nos assistir desde essa quarta-feira. Muito obrigada pela sua audiência. E lembramos também que você pode nos assistir se não estiver em casa, estiver na rua, estiver no ambiente de trabalho, é só acessar o nosso site tvlitoralsul.com. Você nos assiste ao vivo e ainda pode rever as entrevistas no portal e, claro, acompanhar as notícias aqui da região também. Esse jornal é uma iniciativa do Sindiacre, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação de Criciúma e Região, e também do Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região.
Olha, vamos falar agora a respeito da greve que aconteceu hoje no Hospital São Marcos de Nova Veneza. Mais uma vez, os trabalhadores tiveram atraso no pagamento de salários e aí então foi deflagrada uma greve. Isso aconteceu já hoje pela manhã, era por volta das 7 da manhã, quando chegou essa informação, porque o pagamento não caiu no 5º dia útil na conta. No mês passado, os trabalhadores chegaram a fazer uma assembleia para deliberar essa greve, mas durante o encontro, os salários foram depositados na hora da reunião. Mesmo assim, os mais de 40 funcionários combinaram que fariam, então, greve nesse mês de março se a situação se repetisse. E foi o que aconteceu. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, João Batista Martins Estevam, o pagamento foi depositado hoje por volta das 10 horas da manhã e os serviços foram, então, retomados na unidade. A Prefeitura de Nova Veneza afirma que fez o repasse de verba ao Instituto Corpore, que é quem administra a unidade hospitalar, ainda na sexta-feira passada. E essa situação é uma das situações muito preocupantes aqui da nossa região. O Hospital de Nova Veneza, historicamente, há pelo menos 2 anos, a gente vem acompanhando esse atraso no pagamento de salários. O Instituto ISEV administrava, inclusive semana passada você acompanhou aqui a entrevista do Sindsaúde, o presidente e a vice-presidente estiveram aqui conosco, falaram sobre essa transição. O Instituto ISEV administrava, pagava o salário sempre com atraso, não tinha depositado o FGTS, Fundo de Garantia, INSS recolhido também não era repassado e uma situação bem complicada. Aí o Instituto ISEV saiu e o Instituto Corpore passou a administrar o hospital, essa situação toda mediada pelo governo do estado. Até mês passado, tudo tranquilo. Mês passado, o que aconteceu? No dia do salário, não tinha o salário na conta. E aí os funcionários esperaram até no outro dia e nada, resolveram fazer uma assembleia. Durante a assembleia, o telefone tocou e disseram, olha, o salário já está na conta. O pessoal olhou ali no aplicativo do banco e o salário estava na conta. Rapidamente assim, a greve foi descartada, mas eles combinaram que se nesse mês o salário de fevereiro, pago em março, fosse depositado com atraso, eles fariam greve. E foi o que fizeram hoje pela manhã. A greve começou no turno das 7 horas da manhã, 9h30, 9h40, uma ligação, olha, os salários já estão na conta, e estavam na conta. E aí o questionamento do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde é, se não tinha dinheiro para pagar no dia anterior, se não tinha dinheiro para pagar no mês passado, no dia do 5º dia útil, como é que de repente esse dinheiro apareceu? E é o que se questiona, é o que se pergunta com relação a isso, e a Prefeitura afirma que havia feito o repasse de verba para o Instituto Corpore na semana passada, na sexta-feira. Então ainda a gente não sabe o que aconteceu, de que forma aconteceu, mas teve paralisação. Mês que vem, se acontecer a mesma coisa, mais uma greve dos trabalhadores já foi definida, até porque se tem dinheiro, não tem por que não pagar no dia, né, gente? Uma outra informação fala a respeito dos trabalhadores que estão aposentados, estão encostados pelo INSS. Um pente fino está sendo feito nas perícias médicas. A segunda fase do pente fino do INSS já começou em todo o Brasil. A meta esse ano é de revisar mais de 1.200.000 auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Quem recebe esses benefícios e há mais de 2 anos não passa por uma perícia médica vai ser convocado para o procedimento. Aposentados por invalidez com menos de 60 anos de idade estão nessa lista do pente fino. Mais de 520.000 beneficiários já foram convocados através das cartas que chegam pelo INSS. Após receber as convocações, o beneficiário tem 5 dias para agendar a perícia através do telefone 135. Quem não marcar e não comparecer na perícia vai ter o pagamento suspenso. No dia da perícia médica, o aposentado deve levar todos os exames e atestados antigos. O pente fino do INSS começou em 2016 e desde então já cancelou mais de 201.000 benefícios. Mais de 26.700 pagamentos foram cancelados apenas pela ausência no segundo dia da perícia. Situação que a gente acompanha já em todo o Brasil desde 2016, estamos em 2018. E talvez você que nos acompanha foi um desses chamados ou tem alguém da sua família, da sua casa, do seu trabalho que foi chamado para fazer esse pente fino na perícia. E aí a gente volta àquela discussão, né? A pessoa está doente, ela teve, né, a aposentadoria ou benefício por invalidez concedido pelo INSS. E aí 1, 2, 3 anos depois o INSS chama, faz uma avaliação, paga R$ 80 por cada pessoa que está lá com o benefício já e é atendida pelo médico, paga para o médico perito, além do salário R$ 80, e aí o médico diz assim, não, Dona Maria das Dores pode voltar ao trabalho. E aí a Dona Maria tem que voltar ao trabalho. Só que será que a Dona Maria ela estava 2, 3, 4 anos
em casa, podendo trabalhar? Ou será que realmente ela tem um problema, como o médico lá naquela época viu e atestou, não, a dona Maria não tem condições de voltar ao trabalho, ela precisa ficar encostada, ela precisa ficar afastada por doença, por invalidez, por qualquer coisa que seja. É meio contraditório isso, porque um médico disse que ela precisava ficar em casa e o outro médico disse que ela precisa voltar ao trabalho. E um médico ganhou só o salário dele para dizer que ela podia ficar em casa. E um outro vai ganhar um bônus, um extra, para dizer que ela pode voltar ao trabalho. É isso que está acontecendo no Brasil, é isso que o governo federal, junto ao INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, tem feito, e aí a gente, claro que tem que questionar e tem que ficar muito atento. Quando a gente fala em reforma da Previdência, a gente se preocupa muito e torce, ao que tudo indica, a reforma não deve passar. Mas a reforma da Previdência não passou e tem muita gente que estava encostado, estava aposentado e tem que voltar ao trabalho. E mais do que isso, se você receber uma carta do INSS e às vezes por medo, porque não consegue, porque não tem condições de se locomover, não agendar e não for no INSS, o seu benefício é cancelado. Você simplesmente vai ter o benefício cancelado, embora em algum momento da sua vida um médico disse, não, você precisa se encostar, você precisa deixar o trabalho porque você não tem condições de trabalhar. Então, nossa dica é que você vá à perícia, porque senão você já tem a resposta do governo, que é não receber mais, se você for convocado por carta, tá, gente? Isso não chega por e-mail, isso não chega por SMS, isso não chega também por WhatsApp. É só por carta, que é registrada e é entregue pelo correio na sua casa. Se você não comparecer, você já tem a negativa, você vai perder o seu benefício. Então, vá até a perícia, mas, claro, não deixe de procurar os seus direitos na justiça, não deixe de conversar com o setor jurídico do seu sindicato, porque com certeza essa pessoa vai ajudá-lo, vai orientá-lo. Para a gente fechar, uma última informação com relação ao Sindicato dos Bancários aqui de Criciúma e região. A gente vai ter assembleia e vamos ter também votação para a escolha da nova direção. O edital que você vê aí na tela está no Sindicato dos Bancários e o prazo para inscrição da chapa para eleição da nova direção do Sindicato dos Bancários de Criciúma iniciou ontem e segue até o dia 4 de abril. São 30 dias corridos a contar da data da publicação do edital, que foi o dia 6. O mandato da atual direção, encerra no dia 30 de junho de 2018 e a eleição deve acontecer no dia 15 de maio. Os locais de votação e as urnas itinerantes serão definidas pela comissão eleitoral após finalizar o prazo de inscrição com a participação dos representantes das chapas. A documentação das chapas ela deve ser protocolada na secretaria do sindicato, que fica ali na rua Coronel Pedro Benedetti, no 5º andar, a sala 502, aqui no centro de Criciúma. E o horário para protocolar é entre as 8 da manhã e o meio-dia e as 2 e às 6 horas da tarde. Você que é bancário, você que tem interesse em fazer uma chapa, ou você que é bancário, né, filiado ao sindicato, fica atento porque você vai ter que participar dessa votação. Vai lá, dê o seu voto, ouça bem as propostas e claro que ao longo dos próximos dias, próximas semanas, a gente vai saber se temos, né, uma chapa de continuidade, se temos mais que uma chapa, quais são as propostas. A gente vai trazer tudo isso para você, bancário, ficar bem por dentro do assunto. A gente vai encerrando o nosso Jornal do Trabalhador por aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode nos rever aqui na programação da TV Litoral Sul e também no nosso portal, tvlitoralsul.com. Uma boa semana para você e feliz Dia da Mulher para você, mulher trabalhadora que sempre nos acompanha. A gente deseja uma semana de muito sucesso e muita alegria. Um abraço e até quarta-feira. Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e região.